Algo está acontecendo, mesmo que você ainda não consiga explicar com clareza. Uma mudança silenciosa começou antes que você percebesse, e ela não veio do acaso. Muitas pessoas ignoram esse momento porque esperam sinais grandiosos, mas Deus quase sempre age primeiro nos bastidores. Este vídeo existe por um motivo específico: te ajudar a reconhecer os sinais reais, práticos e inegáveis de que uma bênção está prestes a se manifestar na sua vida, antes que você perca a chance de cooperar com ela. Há períodos em que tudo parece confuso, instável ou até mais difícil do que o normal. E é justamente aí que muitos desistem, achando que algo deu errado. Mas existe um padrão espiritual pouco falado. Antes de uma bênção consistente, Deus mexe no que está desalinhado. Ele permite desconfortos não para punir, mas para preparar. Quem entende isso para de lutar contra o processo e começa a atravessá-lo com discernimento. Talvez você esteja sentindo um incômodo interior difícil de explicar. Uma inquietação que não é ansiedade comum, nem medo, mas uma sensação de que algo precisa mudar. Esse tipo de desconforto não surge por acaso. Ele costuma anteceder decisões, rupturas e reposicionamentos que abrem espaço para aquilo que Deus já determinou liberar. O problema é que ninguém ensina como identificar esses sinais. A maioria das pessoas só reconhece a bênção depois que ela chega. A proposta aqui é diferente: te mostrar como perceber quando Deus já começou a agir, mesmo que o resultado final ainda não seja visível. Isso muda completamente sua postura, suas escolhas e até sua forma de orar. E antes de avançarmos, pense nisso. E se aquilo que você está tentando evitar agora for exatamente a porta que Deus está usando para te conduzir ao próximo nível? Segure essa ideia, porque no próximo bloco vamos revelar o primeiro sinal concreto que quase sempre aparece quando uma bênção está próxima e que muitos interpretam da forma errada. Um dos sinais mais claros de que Deus está prestes a te abençoar é quando certas coisas começam a perder o sentido. Aquilo que antes te animava já não satisfaz. Conversas ficam rasas, ambientes parecem pesados. Não é ingratidão nem frieza espiritual, é transição. Deus começa a desconectar você de ciclos que não comportam mais o que Ele vai entregar. Muita gente se assusta nesse estágio porque interpreta essa sensação como perda ou retrocesso. Mas, na verdade, é alinhamento. Antes de Deus acrescentar algo novo, Ele remove o que ocupa espaço indevido. Permanecer ligado ao que já cumpriu seu papel pode atrasar a bênção que está pronta para chegar. Esse processo também mexe com emoções. Você pode se sentir mais sensível, mais reflexivo, até mais solitário em alguns momentos. Isso não significa abandono, significa foco. Deus reduz o ruído externo para que você consiga ouvir com mais clareza as instruções que antecedem a provisão. Outro detalhe importante: nesse período surgem convites para atalhos, soluções rápidas, decisões impulsivas, propostas que parecem resolver tudo de imediato. E aqui está o teste. Quando a bênção é legítima, ela não exige que você negocie seus valores. O que vem de Deus sustenta a paz, mesmo quando exige paciência. Se você já percebeu que algo dentro de você mudou e não consegue mais fingir que nada está acontecendo, escreva nos comentários: eu confio no processo. Essa declaração simples alinha sua expectativa com o que Deus já começou a mover, mesmo que ainda não tenha se revelado por completo. Um sinal que quase nunca é associado à bênção, mas que aparece com frequência antes dela, é o fechamento de portas. O que antes parecia garantido começa a travar. Pessoas se afastam, planos emperram, oportunidades somem sem explicação lógica. Para muitos, isso soa como fracasso, mas espiritualmente, esse é um movimento de proteção e direcionamento. Deus não fecha portas por capricho. Ele fecha porque sabe exatamente o que existe do outro lado. Há caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas que nos levariam a um desgaste desnecessário, a perdas silenciosas ou a ciclos repetitivos.
Quando ele impede o avanço, não está negando o progresso, está evitando atraso futuro. Nesse estágio, a tentação é forçar, bater mais forte, insistir, tentar controlar o resultado. Mas a ansiedade de resolver tudo rápido pode nos afastar daquilo que realmente foi preparado. A bênção verdadeira não exige desespero. Ela chega no tempo certo, com o encaixe perfeito, sem a necessidade de você se violentar emocionalmente para sustentá-la. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, vendo portas se fecharem e se perguntando onde errou. A pergunta certa não é o que eu perdi, mas do que fui poupado. Nem tudo que acaba é perda. Às vezes, é livramento disfarçado de frustração. E aqui fica algo para você guardar. Quando Deus fecha uma porta, Ele nunca esquece de preparar outra. Mas quase sempre, ela só se revela quando você aceita soltar a anterior. Essa compreensão muda tudo no próximo passo do processo. Outro sinal forte de que uma bênção está próxima é uma inquietação que não te deixa confortável onde está. Não é insatisfação comum, nem ambição vazia. É uma sensação persistente de que existe mais, de que você não pode permanecer exatamente do jeito que está. Essa inquietação não vem para te atormentar, mas para te movimentar. Deus usa esse desconforto como um chamado interno. Ele começa a ajustar sua visão, seus desejos e até suas prioridades. Coisas que antes eram inegociáveis perdem importância, enquanto outras ganham peso inesperado. Esse rearranjo interno é preparação, não confusão. Muitos ignoram esse sinal porque esperam confirmação externa, querem uma resposta clara, uma garantia visível, um cenário totalmente seguro. Mas a fé raramente funciona assim. Antes da provisão externa, Deus trabalha no alinhamento interno. Se o coração não estiver pronto, a bênção vira peso. Esse é o momento em que decisões silenciosas são tomadas. Não decisões anunciadas, mas escolhas internas. Mudar hábitos, ajustar atitudes, rever limites, silenciar vozes erradas. Quem respeita esse processo chega mais forte quando a porta certa se abre. E pense nisso com atenção. E se essa inquietação que você sente não for um sinal de que algo está faltando, mas a prova de que algo está prestes a chegar? No próximo bloco, vamos falar sobre um sinal ainda mais específico e que só aparece quando Deus está prestes a agir de forma prática e visível. Quando Deus está prestes a liberar uma bênção significativa, Ele costuma iniciar um processo de limpeza. Relações começam a se mostrar como realmente são, intenções ficam claras, máscaras caem. Pessoas que não caminham mais na mesma direção se afastam, às vezes sem conflito, às vezes de forma abrupta. Isso não acontece para te ferir, mas para te proteger. Essa fase costuma doer porque envolve desapego. É difícil aceitar que nem todos podem acompanhar você na próxima estação, mas insistir em manter vínculos desalinhados pode atrasar ou até comprometer aquilo que Deus quer entregar. A bênção certa exige espaço emocional, espiritual e mental. Além das pessoas, Deus também trabalha em hábitos. Comportamentos que você tolerava passam a incomodar. Atitudes automáticas já não parecem coerentes com quem você está se tornando. Esse incômodo é sinal de maturidade espiritual. Não é culpa, é consciência sendo refinada. Muitos tentam pular essa etapa porque ela exige honestidade, mas toda promessa sustentável passa primeiro por um ajuste interno. Sem essa limpeza, a bênção pode chegar e se tornar peso, conflito ou perda. Deus não entrega algo novo sobre estruturas frágeis. E aqui está um detalhe importante. Quando esse processo começa, não adianta fingir que não está acontecendo. Quanto mais você resiste, mais desconfortável fica. Quem coopera com essa limpeza percebe depois que ela foi exatamente o que tornou a bênção possível. Outro sinal claro de que Deus está prestes a te abençoar é quando sua forma de orar muda. Os pedidos ficam mais objetivos, menos desesperados. Você para de pedir apenas alívio e começa a buscar direção.
A oração deixa de ser só um pedido de socorro e passa a ser uma conversa consciente. Isso acontece porque Deus começa a alinhar seu entendimento com o que Ele já está fazendo. Você já não ora apenas para que algo aconteça, mas para saber como se posicionar quando acontecer. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela revela maturidade e preparo. Nessa fase, o silêncio também ganha espaço. Você aprende que ouvir é tão importante quanto falar. Nem toda resposta vem em palavras. Às vezes, vem como uma certeza calma, uma convicção firme, uma paz que não depende das circunstâncias externas. Muitos interpretam esse silêncio como ausência, mas ele é sinal de confiança. Deus não precisa repetir o que já confirmou no seu espírito. Quando a ansiedade diminui, é porque o coração começou a descansar, mesmo sem ver tudo resolvido. E aqui fica a pergunta que provoca: se Deus liberasse a bênção agora, você estaria emocionalmente pronto para sustentá-la? Essa reflexão é crucial, porque no próximo bloco vamos falar sobre um sinal que aparece quando a resposta já está a caminho, mesmo que você ainda não consiga enxergá-la. Um dos sinais mais fortes de que Deus está prestes a te abençoar é quando a paz chega antes da solução. Nada mudou externamente, os problemas continuam ali, mas algo dentro de você se estabiliza. A ansiedade perde força, o medo já não domina os pensamentos e a urgência dá lugar a uma confiança silenciosa. Essa paz não vem da lógica, ela vem do alinhamento. Essa calma não significa passividade. Pelo contrário, ela te permite agir com clareza, sem desespero. Quando a mente está em paz, as decisões se tornam mais precisas. Você já não reage por impulso, não aceita qualquer coisa apenas para aliviar a pressão. Essa postura evita escolhas erradas que poderiam comprometer o que está prestes a acontecer. Muita gente acredita que a paz vem depois da resposta, mas no processo espiritual ela costuma vir antes. É como um sinal interno de confirmação. Deus aquieta o coração para que você não atrapalhe o próprio milagre tentando controlá-lo. Onde há paz, há direção. Se você percebe que está mais firme emocionalmente do que antes, mesmo em meio às incertezas, isso não é coincidência, é preparo. Deus fortalece o interior antes de mudar o exterior. Quem aprende a confiar nesse estágio não se desespera quando o tempo parece esticar. E aqui vai uma provocação necessária. Será que você conseguiria manter essa paz, mesmo se a resposta não viesse do jeito que você espera? Essa pergunta revela se sua confiança está no resultado ou em quem está conduzindo o processo. Quando a bênção está próxima, as confirmações começam a se repetir. Você ouve a mesma mensagem de formas diferentes, em momentos inesperados. Uma conversa, uma palavra, uma reflexão, tudo aponta para a mesma direção. Não é coincidência, é reforço. Deus confirma porque sabe que, no meio da espera, a dúvida tenta se instalar. Essas confirmações não gritam, elas insistem, elas não forçam, elas reafirmam. É como se Deus estivesse dizendo: continue, não volte atrás, eu ainda estou aqui. Quem está atento percebe esse padrão e encontra força para continuar mesmo quando o cenário não muda imediatamente. O perigo nessa fase é a impaciência. A confirmação vem, mas a manifestação ainda não. E é exatamente nesse intervalo que muitos desistem, achando que interpretaram tudo errado. Mas confirmação sem pressa é sinal de processo em andamento, não de engano. Se você tem notado essa repetição, a mesma direção surgindo de diferentes fontes, não ignore, anote, reflita, ore. Deus não desperdiça palavras. Quando Ele repete, é porque quer te manter firme até o tempo certo. E reflita com sinceridade. O que Deus tem insistido em te mostrar nos últimos dias, mesmo quando você tenta evitar o assunto? No próximo bloco, vamos falar sobre o último ajuste que costuma acontecer antes da bênção se tornar visível. Antes da bênção se manifestar de forma clara, quase sempre surge um teste silencioso. Nada dramático, nada escancarado. É um teste interno, de confiança
e coerência. Deus observa se você continua agindo com integridade, mesmo quando ainda não vê resultados. Esse momento separa quem apenas deseja a bênção de quem está preparado para sustentá-la. Nesse estágio, você pode sentir vontade de voltar atrás, de retomar caminhos antigos ou aceitar menos do que sabe que merece, só para encerrar a espera. Essa pressão não vem de Deus. Ela surge quando o processo está perto do fim e o cansaço tenta falar mais alto que a fé. O teste geralmente envolve constância. Continuar fazendo o que é certo, sem aplauso, sem resposta imediata, sem garantia visível. É aqui que muitos abandonam, não por falta de fé, mas por exaustão emocional. Por isso, esse momento exige mais descanso interior do que esforço externo. Se você percebe que está sendo chamado a permanecer firme, mesmo sem novidades, isso é um excelente sinal. Deus não testa para reprovar, testa para confirmar. Ele não desperdiça processos longos com desistências de última hora. E guarde isso com atenção. Quando você passa a confiar mais no caráter de Deus do que na rapidez da resposta, a bênção deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma questão de tempo. O momento em que a bênção começa a se manifestar costuma ser mais simples do que imaginamos. Não vem com espetáculo, mas com encaixe. As peças começam a se alinhar, conversas certas acontecem, decisões fluem sem peso. O que antes parecia travado começa a andar com naturalidade. Você percebe que não precisa mais forçar. Aquilo que exigia esforço excessivo agora acontece com clareza. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de direção. Quando Deus age, o caminho pode ser estreito, mas é firme. Nesse ponto, olhar para trás faz todo sentido. Você passa a entender por que certas portas se fecharam, por que algumas pessoas saíram, por que a espera foi necessária. O que antes doía agora faz sentido. A bênção não chega sozinha, ela vem acompanhada de maturidade. Esse é o estágio em que a gratidão se torna constante. Não apenas pelo que chegou, mas por tudo que foi ajustado antes. Você percebe que se tivesse recebido antes, talvez não estivesse pronto. O tempo de Deus se mostra preciso, não atrasado. Se essa mensagem está te ajudando a enxergar o processo com mais clareza, fortaleça esse conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, mais pessoas poderão reconhecer os sinais antes da bênção se manifestar e atravessar o processo com fé, equilíbrio e discernimento. Há um momento curioso que só acontece quando a bênção já está muito próxima. Você começa a reconhecer sinais antigos que antes passaram despercebidos. Situações que pareciam aleatórias agora fazem sentido. Frases que ouviu no passado ganham novo peso. É como se peças soltas começassem a formar uma imagem clara diante dos seus olhos. Esse reconhecimento não vem para gerar arrependimento, mas gratidão. Você percebe que nunca esteve parado, mesmo quando tudo parecia estagnado. Deus estava conduzindo, ajustando, protegendo e preparando. O silêncio que você interpretou como ausência era, na verdade, trabalho invisível. Nesse estágio, algo muda profundamente na forma como você enxerga o tempo. A pressa perde importância. A comparação já não faz sentido. Você entende que cada pessoa tem um ritmo e que o seu processo não poderia ter sido apressado sem comprometer o resultado. Também surge uma responsabilidade nova: não repetir padrões antigos. Quando a bênção se aproxima, a tentação de agir como antes pode reaparecer. Mas agora você já sabe, já aprendeu, já amadureceu. E isso faz toda a diferença na forma como você sustenta o que está chegando. E aqui fica uma reflexão silenciosa. E se aquilo que você chamou de atraso foi, na verdade, o cuidado necessário para que a bênção não se tornasse perda? Essa consciência prepara o coração para o último e mais decisivo estágio. No fim de tudo, a maior prova de que Deus está te abençoando não é apenas o que chega às suas mãos, mas quem você se tornou durante o processo. A bênção externa é importante, mas a transformação interna é o verdadeiro marco.
Sem ela, qualquer conquista perde sentido com o tempo. Você percebe que não passou por tudo isso apenas para receber algo, mas para estar pronto para administrar, proteger e valorizar. A bênção deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência natural de um coração alinhado. É aí que tudo se sustenta. Nesse ponto, a fé já não depende de sinais constantes. Você confia porque conhece o caráter de Deus, não porque precisa de provas o tempo todo. Essa maturidade é rara e, exatamente por isso, poderosa. Ela muda a forma como você enfrenta o futuro. O mais interessante é que quando você chega aqui, entende que novos ciclos virão, novos processos, novos ajustes, novas esperas. Mas agora, você não teme mais. Você reconhece os sinais, você entende o ritmo, você sabe que Deus continua agindo, mesmo quando ainda não vê. E talvez essa seja a maior revelação de todas. A bênção que se aproxima é real, mas a maior delas já aconteceu. Você aprendeu a discernir quando Deus está se movendo, e isso ninguém pode tirar de você.